Por que o nome do Brasil é uma mentira? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, quando nós olhamos para a história do Brasil, vamos descobrir alguns fatos interessantes. O Brasil, como nação, ele começou como um império. E esse império, ele obviamente concentrava todo o poder no imperador. Ou seja, as decisões do Brasil, elas partiam do Rio de Janeiro. E ali então se espalhava para toda a nação. Bem, depois poderíamos chamar de dois momentos deste império, né? Você tem o império do Dom Pedro I, depois você tem o império de Dom Pedro II, que assume quando ainda criança, mas depois permanece como adulto. Você tem aí um período muito longo desse reinado de Dom Pedro II. Mas ele sofre um golpe militar, e o Brasil passa a ser uma república. E quando eles instauram a república, eles querem, de maneira muito malfadada, muito mal feita, construir o que nós poderíamos chamar de uma imitação do que aconteceu nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, como nós sabemos, a história é muito diferente. Ali você tinha já espaços que eram independentes. Esses espaços independentes, com a libertação, se tornam estados que se unem numa federação. O que significa dizer que uma união federativa é de fato formado por um pacto federativo, mas cada parte ou as suas partes, elas possuem autonomia, elas possuem liberdade. Tanto que, quando você vai a um país que celebra esse tipo de estrutura, leis de um estado são diferentes de outra. Coisas simples, como limite de velocidade, as questões judiciais, tributárias, são independentes. Cada estado, ele age conforme, assim, acha melhor para o seu povo. E o governo central, que não é central, mas é um governo que encarna esse federalismo, ele apenas existe para estabelecer essa unidade como uma nação, não apenas na relação com o exterior, mas internamente, dando esse caráter, e que certamente deve estar debaixo da Constituição. A Constituição Federal, que é federativo, né? A Constituição Federal é que deve reger esse governo federal, e que, de fato, não interfere. Ele não tem como interferir nos estados. O Brasil, então, tentou imitar isso, mas foi, como eu disse, malfadado, porque o Brasil continuou centralizado no poder federal. Então, esse poder que nós chamamos de governo federal é apenas no nome. Porque, como todos sabem, o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Agora, de federativo não tem nada. É falso. Esse nome, na verdade, é falso. O que o Brasil tem é um poder centralizado e cada vez mais centralizado, no nosso contexto atual, em Brasília. Brasília que manda. Brasília que vai reger aquilo que aquele municípiozinho lá da ponta deve fazer. Por isso que nós temos a centralização da saúde, nós temos a centralização da educação. Então é Brasília, a partir de um ministério, que vai decidir o que a escola lá daquele município longínquo, lá na ponta do país, vai ministrar aos seus alunos. E, em certa medida, vai exercer algum tipo de supervisão. Então nós não temos liberdade, os estados não possuem liberdade para criar seus currículos, enfim. Isso, de fato, demonstra que nós vivemos uma ambiguidade. É ambíguo, porque, de um lado, fingimos ser uma federação, mas, de fato, o que nós temos é um poder centralizado totalmente em Brasília. E talvez o exemplo mais recente seja essa PEC que o governo Lula está tentando implantar, no que ele chamou de um pacto com os governadores, mas na verdade não é um pacto. É a tentativa de retirar dos estados o poder de polícia. Como nós sabemos, de fato, a segurança pública ainda é um elemento que se manifesta coerente dentro daquilo que se espera de um pacto federativo. Ou seja, o município rege a guarda municipal, e o Estado, a polícia militar. E aquele Estado, então, ele é guardado, ele é regido por essa polícia militar, que tem o governador como seu comandante maior. Então, Brasília não interfere nessa polícia. Agora, o que o Lula está tentando fazer? Trazendo o discurso, a narrativa de que deve unificar, porque o crime organizado, enfim, já se organizou demais. Então o que ele quer é criar aquilo que, por exemplo, em outros países socialistas, como a Venezuela, por exemplo, é o que nós chamamos de Guarda Nacional ou Polícia Nacional. Essa polícia, ela não estaria mais debaixo da autoridade do governador. Estaria debaixo da autoridade do presidente ou da presidência da República. E isto seria um desastre. Porque vejam, vamos tomar como exemplo
A educação. A educação no Brasil está falida. Por quê? Porque tenta centralizar em Brasília e isso não dá conta para chegar lá na ponta onde os estudantes se reúnem na escola. Isso sem contar que, por conta disso, as narrativas, o ativismo, a doutrinação dessas sinalizações e afetações morais, elas são inseridas no currículo. Então não há mais preocupação em ensinar, em difundir o conhecimento, mas sim tornar esses alunos militantes. Veja como isso é um desastre. A mesma coisa a saúde. A saúde é, obviamente, um bem, vamos dizer assim, é uma entidade do governo federal. E nós percebemos o caos, porque não tem como, não há como reger. É impossível. Então, quando nós temos essa tentativa de se centralizar poderes no nosso contexto em Brasília, não é para administrar, é para mandar. É para criar uma autoridade que está acima de todos e ninguém pode de forma nenhuma interferir. Isso tudo vem dos gabinetes de Brasília e dos gabinetes de Brasília você tem a obrigatoriedade do restante da nação, assim, obedecer. Então esse PEC, da chamada PEC do Pacto da Segurança Nacional, isso é uma bravata. O que se quer criar aqui é uma polícia nacional, é uma guarda nacional. E isso ajudaria, por exemplo, a governos autoritários a manter-se no poder. Não é isso que acontece, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela, o Nicolás Maduro tem em suas mãos o exército, tem em suas mãos a polícia. Então veja, e para além disso ainda possui milícias. Então Nicolás Maduro criou, melhor dizendo, Hugo Chávez criou uma estrutura que está nas mãos do presidente, de um presidente que se torna ditador. Está o exército, está a polícia e está essa milícia, né, esses milicianos que detêm o poder e esmaga o povo em nome da ditadura governamental. E é exatamente isso que se quer no Brasil. Nós temos um governo de esquerda, poderíamos chamar de uma certa extrema esquerda, onde existe esse desejo de manipular. E aí, o Brasil está afadado ao fracasso, totalmente ao fracasso. Não haverá como. Então veja que o objetivo maior não é necessariamente a segurança. O objetivo maior é controle. Controle sobre a nação. E é claro que nós, como conservadores, não podemos admitir isso, porque a visão conservadora ela vai na contramão disto. O conservadorismo ele diz que as instâncias menores elas precisam ser respeitadas como independentes. O que isso significa dizer? Eu vou dar aqui exemplos. Eu sei muito mais do que um burocrata em Brasília os problemas que eu vivo no meu bairro. Então o meu bairro poderia formar ali um tipo de associação para definir os rumos que deveríamos tomar. Aí isso aumentando, nós temos um município. Então um munícipe, ele sabe muito mais das necessidades do seu município do que um burocrata em Brasília. Então os municípios deveriam ter autonomias para criar leis, para o estabelecimento da forma como nós gostaríamos de viver. E aí tem o Estado, quer dizer, aquele que mora no Estado, ele sabe muito mais dos problemas do que o burocrata em Brasília. Então veja que o poder, ele não deve ser algo de cima para baixo. Isso é perigoso. Deve ser de baixo para cima. Ou seja, nós demandamos as necessidades que temos, e aí você tem, obviamente, um governo central que na verdade não é central, mas um governo federalizado ou federativo, como queiram, e que vai só estabelecer essa unidade, essa união, para que tenhamos essa sensação de que somos uma nação, de que somos um país. Aliás, como eu já tenho colocado em vários vídeos aqui, a visão conservadora é muito clara, diz que o Estado ele apenas deve proteger a nação, somente isso. Então deve garantir as liberdades e a propriedade privada e coibir os abusos, né, desses direitos que nós temos. Somente isso. Ultrapassou isso, já é problema. Então, de fato, o que nós estamos percebendo é essa tentativa no Brasil de se criar um ambiente absolutamente esquerdizado. Estão, sim. O Brasil já é, em certa medida, uma nação socialista. Não me venham com essa história de que a teoria da conspiração, etc. Não. O Brasil o Brasil é, no mínimo, um país social-democrata. No mínimo. E eu acho e desconfio que nem nesse patamar estamos mais. Mas a tendência é aparelhar o Estado, fortalecer o Estado e esmagar a sua população. Então precisamos estar atentos a isso. E de que maneira nós podemos atuar contra este estado de coisas? No voto. De fato, votando em candidatos que sejam conservadores, que não tenham essa visão, que sejam contrários a isto, e que busquem uma liberdade maior, uma democracia maior, e que busquem a independência, tanto do indivíduo, quanto das esferas sociais, quanto dessas instâncias que eu acabei de mencionar.
É assim que devemos pensar e é assim que eu acredito que teríamos uma nação minimamente decente para se viver e trabalhar. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que já é inscrito no canal, dá uma checada. Se não é inscrito, se inscreva, C, ou seja, curtir, comentar e compartilhar, ajudando esse canal a crescer um pouquinho mais. E até a próxima.